Olá, eu sou o professor Ovidio Filho, do Instituto Goiano de Matemática, IGM. Vamos falar sobre umas propriedades de multiplicação de matrizes. Inicialmente, entra na nossa sala digital, aqui no igmdigital.mate.br, vem aqui entrar ou acesse o curso, nesse caso de álgebra linear. Você coloca os seus dados de acesso. Se for aluno da PUC, é o número da matrícula. E se for outro aluno, vocês têm as credenciais. Então, tudo bem? Estamos acessando o curso de álgebra linear completo. Nós estamos aqui na primeira aula sobre matrizes. Então, clique aqui em matrizes e vamos acessar a aula número 7, análise da multiplicação das matrizes. Tenho disponível para vocês dois textos. Esse texto de combinação linear das colunas ou das linhas de matrizes para fazer a multiplicação e um exercício de fixação. Então, acessando o nosso texto, nós temos aqui a combinação linear das colunas ou das linhas de matrizes. É simples. Lá no colégio nós aprendemos aquela multiplicação tradicional. Nós precisamos ver outros tipos de multiplicação de matrizes. Então eu tenho aqui uma matriz. Essa matriz tem duas colunas, formadas por coluna V1 e V2. E vou multiplicar por uma matriz B, com duas linhas e duas colunas. Nós vimos então que eu posso fazer esse produto. Então o produto de A por B é uma combinação linear. Ele é feito da seguinte forma: aqui estão as duas colunas da matriz. Então a gente pega o primeiro elemento do A e multiplica pela primeira coluna. E o elemento da segunda linha, C, e multiplicamos pela segunda coluna. Outro elemento é B vezes a primeira coluna e o D vezes a segunda coluna. Fazendo esse desenvolvimento, eu tenho a multiplicação de matriz. Por exemplo, eu quero multiplicar a matriz A, 2, 1, 0, 3, 1, 2, pela matriz B. Essa matriz tem duas linhas e três colunas, essa tem três linhas e duas colunas, portanto, o produto pode ser realizado. Então, vou pegar o 4 e fazer multiplicar pela primeira coluna. Depois eu pego o 1 e multiplico pela segunda coluna, e o menos 1 multiplico pela terceira coluna. A segunda coluna, 3 pela primeira coluna, o 5 pela segunda coluna e o 0 pela terceira coluna. Fazendo esse produto, nós obtivemos o resultado 9, 11, 11 e 14. Esse é a matriz AB. No fundo, nós estamos fazendo o mesmo que fizemos lá no produto do colégio, onde nós aprendemos. Bem, uma última forma também importante é fazer da seguinte forma: eu tenho aqui a matriz B com duas linhas e vou fazer o produto de A por B. Então, quando eu vou multiplicar A por B, nós fazemos o seguinte: aqui é por linha, tá? O A multiplico pela primeira linha, mais o B vezes a segunda linha. O A vezes a primeira linha, mais o B vezes a segunda linha. Depois, o C pela primeira linha e o D vezes a segunda linha. Ou seja, nós estamos combinando as linhas da matriz B, as linhas da matriz B, usando os elementos da matriz A como coeficientes. Vamos lá naquele nosso exemplo, o mesmo exemplo que nós fizemos aqui, vamos fazer aqui, dessa segunda forma. Então vamos fazer o 2, vai multiplicar a primeira linha, 4, 3, mais 1 que multiplica a segunda linha, mais o 0 que multiplica a terceira linha da matriz B. Depois, nós pegamos o 3 pela primeira linha,
mais 1 vezes a segunda linha, mais o 2 vezes a terceira linha. E fazemos os cálculos. E nós, obviamente, chegamos no mesmo resultado dessa matriz, como a gente tinha feito anteriormente. Ou seja, nós estamos aqui, nesse segundo caso, combinando as linhas de B usando os elementos da linha de A como coeficientes. Certo? Então, em resumo, é o seguinte. De novo, deu o mesmo resultado, é claro. Então, a mensagem que a gente passa para vocês é: o produto AB pode ser entendido como a combinação linear das colunas de A ou como a combinação linear das linhas de B. Ok? Resumindo, então, nós temos 3 formas de multiplicar a matriz. Essa aqui, muito comum, a do colégio. Esta aqui, que é a combinação linear das colunas da matriz A, como combinação das linhas de B. E essa última, né, é o nosso terceiro exemplo que a gente viu, a combinação das linhas da matriz B. Ok? Tem as propriedades e vocês podem ler esse texto. Eu vou voltar para comentar a importância na solução de exercícios sobre multiplicação de matrizes. Então, eu tenho aqui um exercício de fixação, ele está comentado, eu vou parar aqui nesse exercício, esse exercício 3. Não, esse é o 3, não. Vou fazer esse exercício 4. Então, olha só esse exercício 4. Seja uma matriz A de 6 linhas e 2 colunas. Deseja construir uma matriz B de forma que o produto C de A por M seja e satisfaz ela seja uma matriz 6 por 2. Certo? Então, aqui eu tenho a matriz A 6 por 2, foi dado aqui a matriz A 6 por 2. E o produto também é uma matriz 6 por 2. Como nós vimos nas aulas anteriores, a matriz M tem que ter 2 linhas, senão não poderia fazer o produto AM. E ela também tem que ter 2 colunas. Por que essa matriz M tem que ter 2 colunas? Porque a matriz resultado tem 2 colunas. Então, a gente viu que esses 2 elementos têm que ser iguais e a matriz resultante, resultado da multiplicação, é o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Portanto, aqui tem que ter 2 colunas. Dessa forma, a matriz M, ela tem que ter 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz aqui. Tá bom? Eu posso fazer da seguinte forma. E o que ele está querendo nesse exercício é o seguinte. Ó, ele dá 2 ideias aqui. A primeira coluna da matriz C, que nós agora sabemos que é 2 por 2, é igual à soma das colunas da matriz A. A primeira coluna de C é igual à soma das colunas de A. E depois, ele fala que a segunda coluna de C é a diferença entre as colunas de A. E quer saber o seguinte, qual é a soma de todos os elementos da matriz M. Então, precisa saber que matriz M é esta. Então, é isso que nós fizemos, tá? O que aconteceu quando multiplicamos matriz? Nós combinamos as colunas da matriz A. Isso aqui é C, aqui é A e aqui é M. C igual a M. Nós combinamos as colunas da matriz A usando as colunas de M como coeficientes. Assim. Eu vou pegar A e multiplicar pela primeira coluna da matriz M. Mais C vezes a segunda coluna da matriz M. Isso vai dar a primeira coluna da matriz C. A segunda coluna da matriz C, W2, vai ser a primeira B vezes a primeira coluna da matriz, mais o D vezes a segunda coluna da matriz. Ok, olha só. A primeira coluna de C é igual à soma das colunas de A. Isso foi dado no problema. Então, eu vou comparar essa aqui, tá, com essa aqui, ó, porque essa aqui é a primeira coluna de C, W1, é a soma das colunas de A, V1 mais V2. Então, esse A tem que ser igual a 1, porque aqui tem 1, e o C também,
Aqui tem que ser igual a 1. Então, eu já descobri o A e o C. O A e o C, né, são a primeira coluna da matriz M. 1 e 1. A segunda dado do exercício é que a segunda coluna de C é igual, que é W2, a diferença entre as colunas de A, V1 menos V2. Usando o mesmo raciocínio e comparando, eu tenho que B é igual a 1 e o D é menos 1. Então, nós descobrimos aqui a segunda coluna da matriz M. Portanto, a matriz M é dessa forma, é essa matriz. E quando eu somei todos os elementos da matriz M, deu 2. Então, o resultado do problema, qual é a soma de todos os elementos da matriz M? Aqui, é 2. Observe que foi fundamental na solução do exercício a gente multiplicar a matriz dessa forma, tá? As colunas da matriz M, tá? Como combinação linear das colunas da matriz A. Ok? Bons exercícios para vocês e até a próxima.